Então, eu vou falar do dia que eu fui lá no Just Java, e as palestras que eu assisti foram essas. Foi a da UOL, foi o Daniel Rodrigues Ambrosio, de integração contínua, Fabiana Nardon, testes unitários, foi o pessoal da Kaelon que deu, foi bem legal. De segurança, o Elcio Ferreira, não sei quem é esses caras também, mas foi bem legal. Foi do Flex, do Igor Costa, essa palestra foi muito boa. Do AOP, essa daqui foi a melhor que eu achei, e a de segurança. E a de JavaFX foi o Maurício Leal, mas foi bem rápida, não entrou muito a fundo. Então o cara da UOL, ele falou que eles trabalham com o Scrum, que tem problemas com estimativa igual a gente tem também. Por exemplo, eles estimam uma tarefa em 5 e na hora de fazer, o cara vê que é 12. Aí eu achei interessante, anotei, porque falei, bom, beleza, não é só a gente que tem esse problema, né? Eles também têm. E ele falou um negócio também de intrigas entre os membros da equipe. Por exemplo, eles têm, a equipe deles é grande lá. Acho que ele falou que tinha 21 equipes. E, por exemplo, aí eles cada um pega as tarefas. Aí na hora do café o cara vai lá e fala, putz, minha equipe essa semana destruiu. Fizemos 50 pontos. Aí a outra equipe vai lá, nossa, a minha fez 80. Então, às vezes, para tomar cuidado com esse negócio de pontuação, porque às vezes acaba causando intrigas entre os membros da equipe. Então ele falou que perceber isso daí e para tomar cuidado. Mas foi bem legal a palestra dele, eu gostei bastante também. E depois eu assisti a palestra de integração contínua e foi bem legal também. Ela demonstrou como instalar, como configurar, e aí ela deu exemplo na hora. Ela deu exemplo, por exemplo, ela pegou tipo um celularzinho e aí ela fez quebrar o root, o build, e aí o negocinho ficou vermelho. Fez ao vivo, depois ela voltou e aí o negocinho ficou verde, demonstrou na hora, foi fazendo bem legal. Entrou lá no site da empresa dela e elas têm também, eles fazem o jogo do ponto, aquele jogo que o André estava fazendo quando a gente começou a receber de mercadoria. E aí eles fazem também, aí estava lá a pontuação. De quem quebra o build, tinha um cara lá que estava com menos 49, foi até engraçado. Mas aí eu não falei, né, que quando quebra o nosso build eu falo bug, né? Mas foi bem legal a palestra dela, valeu a pena assistir. Depois eu assisti a palestra de testes unitários, essa palestra também foi bem legal. Foi o pessoal da Kaelon que deu. Não lembro, o Guilherme Silveira. Guilherme Silveira. O cara digita muito rápido, nossa, o cara, ele foi legal assim. Eles chegaram lá, começaram tinha um PowerPoint, começaram a fazer o PowerPoint lá. E aí ele começou a desenvolver um programinha besta assim, tipo para calcular o negócio da bolsa lá, fechamento da bolsa de valores lá no dia. Qual foi o valor máximo, qual foi o valor mínimo, né? Aí ele começou a desenvolver o código e a gente ajudando. O que eu faço agora? Eu tenho que fazer um for? Não sei o quê? Então a gente fez 5 métodos. Foi uma classe ridícula assim, e aí ele começou a falar a importância de criar os testes unitários, a importância de começar pelo teste, né? A importância de entender bem do negócio antes de começar a codificar e escrever todas as regras de negócio em papel. Por que ele falou dessa importância de criar os testes? Por exemplo, a gente começou a criar não pelo teste. Primeiro ele falou a importância de criar o teste para validar, né, para a produção com o pau. Mas o exemplo que ele deu foi legal, por quê? Porque a gente codificou um código de 5, por exemplo, tinha 10 linhas de código, 5 métodos. Aí ele falou, não começamos pelos testes. Aí ele falou, beleza, tá pronto? Tá. Aí ele começou a levantar uns requisitos. E se eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? No pointer. E se eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? Não vai atender, né? E se eu fizer isso daqui, então ele deu uns 5 exemplinhos. Aí ele falou assim, tá vendo? A gente escreveu um código de 10 linhas de código, ridículo, e a gente achou 5 erros e pode achar até mais. Por quê? Porque a gente não começou pelos testes. Aí foi importante de começar pelos testes unitários. Ele falou, por quê? Quando você começa pelos testes unitários, você cria métodos que você vai usar. Se você não começa pelo teste, às vezes você cria métodos que nem tem utilidade. Agora, se você começar pelo teste, você vai criar só os métodos que realmente vai precisar. E se você não começar pelo teste também, você vai criar uma arquitetura e depois quando você for fazer o teste, você às vezes vai ter que mudar, porque não vai dar para fazer o teste com aquela arquitetura que você fez. Então ele falou isso daí. E é importante a gente entender o negócio. Não adianta como que você vai começar a fazer um teste se você não sabe da regra? Não tem como. Você vai fazer um teste, você vai inventar.
Então não tem como. E ele falou também para escrever todas as regras de negócio em um papel. Você vai, entende bem o negócio, vai escrevendo, tal tem que fazer isso, tal tem que fazer... Então aí você faz um teste para cada regra. Ah, vou testar esse cara agora. Quando não sei o que, tem que retornar isso. Então ele foi bem legal essa palestra dele, foi bem dinâmica, foi muito boa. Depois eu assisti uma palestra de segurança, na verdade não era de segurança, era PagSeguro, mas o cara falou mais de segurança. É o cara da UOL, e ele falou, começou a dar, na verdade ele demonstrou algumas formas de burlar o sistema. Então ele foi mais essa palestra dele, ele começou a, por exemplo, um exemplo que ele deu. O exemplo que ele deu foi quando você entra, por exemplo, num site por exemplo, sabe quando você digita seu comentário num site. Aí ele falou, um exemplo que os caras fazem muito isso é isso daqui. Ele digitou um código HTML no text area e com input, digite sua senha e seu login, sabe? E aí mandou dar o salvar e apareceu lá uma caixinha de login e uma caixa de senha. Aí ele falou, o usuário cai nisso daqui. E aí quando o cara dava submit, ia pro site do hacker lá. Entendeu? E aí ele falou, aí ele demonstrou como fazer, como não deixar o cara fazer isso daí, demonstrou. Aí deu um exemplo lá também de, por exemplo, um exemplo dos caras derrubam os servidores. Quando a gente faz select, não sei o que, like, qualquer coisa, né? Aí o cara, por exemplo, o cara digita a letra A e fica mandando toda hora buscar. Depois o B, o C, o D, e aí os servidores caem. Ele demonstrou isso daí. Demonstrou também lá, foi interessante que ele demonstrou. Quando a gente faz select, não sei o que, usuário login igual a tal e senha igual a tal. Aí quando a gente coloca o script, não é só. Tô me ligando nessa hora. Então quando você digita com o script, quando você coloca script, nome, não sei o que, quando a gente faz aquela concatenação, aí ele mostrou o jeito de burlar, colocou lá o URL lá, e aí ele colocou assim, onde usuário igual a admin e senha igual a vazio ou 1 igual a 1. Pronto, logou no sistema do cara, já era. E aí ele também falou que ele foi fazer um teste num sistema que o cara trabalhava com um sistema financeiro, e aí ele foi lá no Firebug, tinha assim, desconto igual a 10. Ele foi lá no Firebug, desconto igual a 10 não, desconto igual a 100, e deu um submit, e foi embora. E isso acontece com a gente, até o André deu o exemplo da AP, que a gente já conversou aquele dia, mesma coisa. Então a importância de validar as regras lá no servidor, ele falou que é muito importante. Você faz uma validação por script, o cara quebra, acabou. Então foi bem legal a palestra dele, foi isso daí que ele falou. Depois eu assisti uma palestra sobre Flex, esse cara trabalhava com Flex, o cara manjava bem, então ele falou que a linguagem de Flexon é ActionScript, MXML, Flex é multiplataforma, que se adapta em qualquer resolução, por exemplo, aí não tem esse problema de a gente ficar testando a resolução 800 com o seu câmbio, né? Ele já se adapta automático, ele falou. Aí ele falou dos interpretadores, eu coloquei dois, aí, o BlazeDS e o OpenAMS. O que na verdade eles são? Os interpretadores, ele explicou que quando a gente trabalha com a linguagem ActionScript e Java, esse interpretador fica aqui no meio e aí ele faz a conversação entre essas duas linguagens aí. Aí tem outros que ele falou. E aí ele falou que hoje é o Flex Builder, né, mas o Flex não vai ser mais Flex Builder, vai ser Flash Builder. Depois, vai mudar esse nome aí. Foi bem legal também a palestra dele, deu para pegar bastante coisa. Aí eu assisti a palestra de AOP, essa daí foi a que eu mais gostei. Porque até aí eu escutava falar desse termo AOP, mas ainda não entrava na cabeça. Eu até li, mas não conseguia entender. E aí ele explicou, aí eu coloquei esse exemplo de AOP, @transaction, porque a gente usa esse negócio no código. O que é AOP? Por exemplo, ele explicou assim, tem uma classe de um comportamento, né? Então tem uma classe, uma camada, né, por exemplo, entre uma classe e outra. Por exemplo, quando a gente vai mandar salvar o usuário, aí já tem o @transaction. Quando a gente manda salvar, ele vai nessa classe que é uma classe de aspecto, ele vai lá, aí por essa anotação ele sabe que é para ir nessa classe lá, porque esse método tem essa anotação, então eu vou lá. Aí ele vai lá e antes a gente colocava aquele
session, abria a transação, né, e dava o commit. Toda vez que a gente ia dar um salvar, a gente fazia isso daí, né. Então esse código fica lá, né, nessa classe de aspecto, e por essa anotação ele vai lá e faz toda hora. A gente não precisa ficar colando toda hora fazendo aquele negócio. Ele deu esse exemplo, deu um exemplo do usuário, mas eu achei legal colocar exemplo que a gente usa, né, às vezes para saber como funciona por trás dos planos. Achei bem legal, ele falou de bastante coisa. Foi muito boa essa palestra dele aí. E por último eu assisti essa palavra de JavaFX, ele falou pouca coisa também, mas demonstrou. Então ele falou que é multiplataforma, que a linguagem é uma sintaxe parecida com Java, e até falou que o cara que programa com Java dá uma estudadinha uma semana já para conseguir brincar com ela, mas na palestra dele ele mais começou a demonstrar. Entrou lá no site do JavaFX e pegava, por exemplo, ele pegou uma aplicaçãozinha lá, um Media Play, por exemplo. Aí ele estava na internet, ele puxou do browser e jogou para o desktop, e funciona do mesmo jeito. Aí ele começou a fazer essas demonstrações, mais para animação. Aí ele falou, pô, o cara que trabalhava antes para fazer uma animação com o swing lá, o cara penava, hoje não precisa mais, o cara faz aqui tranquilo. Então foi essas palestras que eu assisti aí. Foi muito boa, e é isso que eu tenho para falar para vocês aí.